1 Samuel, capítulo 16, a partir do verso 1, estarei lendo um pequeno texto. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos tenho-me provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando ele, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, e nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Samá, porém disse: tampouco este é o escolhido do Senhor. E assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido nenhum destes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porque nós não assentaremos à roda da mesa até que ele venha. Então mandou buscar ele e trouxe, e era ruivo, formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levante e unge, porque este mesmo é. Aleluia. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Oh glória, os irmãos podem se assentar, ficar à vontade, não é, na casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Desde já quero agradecer ao evangelista Jairo pela confiança, juntamente com sua esposa pelo convite, né, para trazer uma palavra nesse culto de jovens. Culto de jovens que é uma bênção, né? Sempre me ajudou muito o culto de jovens, porque quando comecei ali, aceitei Jesus de pouco, novo convertido, né? Novo convertido eu sou até hoje, mas quando comecei ali, eu não tinha coragem nem de ler um versículo, de tanto que eu tinha vergonha, não é? Eu era muito tímido, né? E eu e o microfone a gente não combinava, a gente não tinha amizade, né? Hoje a gente tolera uns aos outros, dá pra aguentar, a gente tolera, né? Mas enfim, eu escolhi este texto, não é? Porque ele vem falar de um jovem, não é? Um jovem abençoado, um jovem tão abençoado que mais para frente Jesus vai falar que achei Davi, homem segundo o meu coração, né? Davi era tão abençoado que era conhecido assim, homem segundo o coração de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu quero tirar em rápidas palavras 4 exemplos, 4 requisitos que o jovem Davi tinha, não é? E que venceu e foi abençoado em tudo que ele fazia, não é? Requisito esses, exemplo esses, que eu e você nós temos nessa noite. É só saber aproveitar, né? Como o texto do Senhor diz, tudo começa quando Deus rejeita Saul, o então rei, porque Saul fez o que era errado aos olhos do Senhor. Então o Senhor diz a Samuel, o profeta Samuel: olha, não tenho gostado de Saul no rei, eu quero trocar de rei. Você faz o seguinte, você vai na casa de Jessé, porque dentre os seus filhos eu escolhi um rei, né? E Samuel faz o que é diante do Senhor, o que Deus mandou. Ele vai à casa de Jessé e fala que ia escolher um rei. Então Jessé ali separa os seus filhos, unge, e eles vêm ali e entra o primeiro filho, né? O mais bonito, o mais formoso. E quando Samuel olha para o primeiro filho que entrou, ele logo pensa: é este o escolhido, né? Porque entrou o mais forte, o de melhor estatura, o que mais parecia rei, né?
E Deus fala, não é este. Não é este, não é Abinadab. Então entra o outro, também não é este, não é? E a palavra do Senhor que fez Jessé passar os seus 7 filhos perante Samuel, né? Porém, nenhum daqueles filhos era o escolhido, né? Louvado seja o nome do Senhor. E Samuel faz uma pergunta que é até interessante fazer nesta noite, né? Ele fala assim, acabaram-se os jovens, né? Porque Samuel procurava um jovem, o Senhor procurava um jovem para ungir, né? Deus está procurando crente para ungir nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está procurando jovem para ungir nesta noite, não é? Será que tem? Né? Louvado seja o nome do Senhor. E quando todos os filhos ali passaram, né? Samuel falou, olha, Deus não escolheu nenhum destes. Acabaram-se os jovens, porventura não tem mais ninguém? Aí Jessé lembrou de Davi, o mais pequeno, né? Jessé não tinha tanta esperança em Davi que nem tinha levado Davi para aquela ocasião, porque achou que ele não tinha condição. Ele era o menor, ele era pastor de ovelhas, não é? E mandou chamar ele, não é? E quando chegou Davi diante de Samuel, Samuel olha para ele e fala, olha, é este o escolhido do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E este é o primeiro exemplo, o primeiro requisito que eu quero trazer para mim e para você nesta noite, para jovem, para a igreja, não é? Você está aqui nesta noite sem sombra de dúvidas, é porque você é escolhido do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não existe coincidência dentro da igreja. Eu não estou aqui nesta noite meramente por coincidência. Você não está aqui porque é uma rotina vir todos os domingos para a igreja, não. Você não veio aqui por coincidência visitar, não. Você está aqui nesta noite porque Deus te escolheu para estar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E se Ele escolheu eu e você para estar aqui nesta noite, é porque Ele tem bênção para nós. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. E Davi então foi ungido rei, não é? Davi o esquecido, que ninguém dava nada por ele, não é? Ele foi ungido rei diante dos seus irmãos, não é? Irmãos este, pai este, que nem lembrou dele, não é? Esqueceram dele, acharam que ele não tinha condição. Então quem achou que ele não tinha condição, teve que ver ele ser ungido, não é? Rei de Israel. Na minha vida e na sua vida não é diferente. Muitas das vezes as pessoas acham que nós não temos condição, que nós somos pouco, que nós não somos capazes de alcançar os nossos sonhos, não é? Mas aqueles que tentam nos desanimar vão ter que ver a nossa bênção, vão ter que ver o Senhor nos exaltar no tempo certo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E a Bíblia vai falar o segundo exemplo, o segundo requisito que eu quero trazer para nós nesta noite, que quando Davi foi ungido, né? A partir daquele momento, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Aleluia. Crente que quer ser abençoado, jovem que quer ser abençoado, tem que ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. A partir do momento que ele foi ungido, ele foi cheio do Espírito Santo. Oh glória. O crente tem que ser cheio do Espírito Santo, não é? Jovem tem que ser cheio do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Ser cheio, meu irmão, não é aquele que faz mais barulho, não. É barulho, né? Lata vazia é o que mais faz barulho, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ser cheio, aleluia, é você aguentar as afrontas, não é? Ser cheio é você ser capaz, não é? De vencer. Ser cheio é você ser capaz de ter humildade, não é? De ver a bênção dos outros. Ser cheio é você aturar as afrontas. Alguém falar que você não consegue, alguém te esquecer, mesmo assim você orar por essa pessoa, não é? Ser cheio, meu irmão, é ser jovem segundo o coração de Deus. Assim como Davi, não é? Humilde na presença do Senhor, não é? Mas venceu. Então Davi agora era escolhido. Davi agora era cheio do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Tão cheio do Espírito Santo, não é? Que a palavra fala que o então rei Saul, fora da presença do Senhor, não é? Fazia o que desagradava aos olhos do Senhor. Um espírito mau cai sobre Saul e assola Saul, não é? E Saul não tinha sossego, não tinha paz, não é? E ali reuniram entre eles e falaram, olha, procura aí alguém que saiba tocar harpa, um instrumento, né, para acalmar o rei Saul quando ele estiver assim, né? Eles logo lembraram de Davi, não é? Olha, lá tem Davi, filho de Jessé, não é? Ele é um jovem segundo o coração de Deus, ele é um jovem cheio do Espírito Santo, não é? E levaram Davi para tocar para o rei Saul, não é? E toda vez que o rei Saul estava atormentado por aquele espírito, Davi tocava a harpa, né? E Davi estava tão cheio do Espírito Santo que toda vez que ele tocava, o mal saía. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor, meu irmão. Crente cheio do Espírito Santo
jovem cheio do Espírito Santo, o mal não resiste, meu irmão. Onde você chega, o mal sai, porque você está cheio do Espírito Santo. Oh glória, louvado seja o santo nome do Senhor. Não é? Mas a história de Davi continua. Davi foi escolhido, não é? Davi foi cheio do Espírito Santo, não é? Mas Davi, a Bíblia vai falar que naquela época o povo de Israel estava em guerra, não é? Estava em batalha, não é? Contra os filisteus. E Davi não foi para a batalha. Davi era pastor de ovelhas, jovem, muito pequeno ainda, muito novo, não foi para a guerra. Mas seus irmãos eram soldados, seus irmãos foram para a guerra, não é? E naquela época a batalha funcionava assim. De um lado do monte estava o exército de Israel, do outro o povo inimigo, não é? E no meio tinha um vale, não é? E a Bíblia vai falar que os inimigos, não é? Os filisteus tinham um soldado diferente. Tinha um inimigo tremendo, um soldado tremendo, um gigante, não é? Mais ou menos 3 metros de altura, não é? E todos os dias, não é? Este soldado, Golias, ele vai a este vale para desafiar o povo de Israel, não é? E ele falava, porventura não tem homem em Israel para lutar contra mim, não é? Funcionava o seguinte: quem lutasse contra Golias, aquele que vencesse ganharia a guerra, nem ia ter batalha, não é? Ia ser um homem contra um homem, não é? Aquele que vencesse ganharia a guerra, não é? E foi assim durante 40 dias. Golias ia lá e desafiava o povo de Israel, não é? O povo de Saul como rei, não é? Aqueles soldados, os irmãos de Davi, os fortes. E durante 40 dias desafiava, e ninguém teve coragem. Olha só, né? Os homens preparados para a guerra, ninguém teve coragem. O povo de Deus, chamado povo de Deus, ninguém teve coragem de lutar contra aquele gigante. Ninguém teve coragem, não é? E Davi não tinha ido para a guerra. E um dia, Jessé chega para Davi e fala: olha, vai, junta aí mantimentos, não é? Cereais, pão, enfim, e leva para os seus irmãos lá na guerra, lá na batalha, não é? E Davi faz o que o pai dele manda. Davi junta ali os mantimentos, Davi ele se prepara e vai lá no local da batalha, não é? Levar os mantimentos para os seus irmãos lá, né? Enfim, quando Davi chega lá, chega preparado, não é? Só para entregar as comidas aos seus irmãos e voltarem, e começa a perguntar como estava acontecendo, como estava a guerra. E naquele momento, justamente, não é? Davi escuta Golias, não é? Vir e desafiar o povo de Israel de novo. Se não tem homem para lutar, não é? Esse povo não tem Deus, e abusava ali do povo de Deus. E Davi, ao ouvir aquilo, pergunta o que estava acontecendo. E eles explicaram a Davi: olha, esse homem está vindo aqui, esse filisteu, há tantos dias, não é? Saul prometeu riqueza, prometeu a mão de sua filha para quem tiver coragem de lutar. E ninguém teve coragem de lutar até hoje, não é? Louvado seja o nome do Senhor. E aí entra outra coisa que o crente, que o jovem do Senhor, nos dias de hoje, temos que ter, né? O exemplo que Davi deixa para nós é coragem. Davi, ele era escolhido, não é? Você é escolhido por estar aqui nesta noite. Davi era cheio do Espírito Santo, não é? Louvado seja o nome do Senhor. E Davi tinha coragem. Aleluia. Meu irmão, só vai vencer a batalha quem tiver coragem de lutar. Não é? Só vai experimentar uma cura quem tiver coragem de lutar. Só vai vencer a depressão, os vícios, quem tiver coragem de lutar, não é? Em Israel ninguém teve coragem, mas aí chega um jovem, não é? Como eu e você, um jovem segundo o coração de Deus, não é? E este, ao escutar a afronta do inimigo, ele não se deixa vencer, não é? Ele não se deixa tolerar a afronta do inimigo, não é? Ele logo, não é, se dispõe: eu vou lutar, não é? Ele logo se dispõe: eu tenho coragem, eu vou lutar. Louvado seja o nome do Senhor, não é? Então ele deixa mais esse exemplo para nós: coragem, não é? Em tempos difíceis em que vivemos, quem não tiver coragem, certamente não vai conseguir ficar na presença do Senhor, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Mas porém, não é? Quando os irmãos dele veem isso, leva até Saul, e quando Saul vê que Davi queria lutar, Saul não deixa. Fala assim: não, você não pode lutar contra esse guerreiro, porque você é muito pequeno, você é muito jovem, não é? E Golias já é um homem experiente na guerra, já é um soldado terrível, não é? Só que Davi conta uma história para Saul, né? E conta o seguinte: falou com Saul assim: olha, você não quer deixar eu lutar, né? Eu vou te contar o que aconteceu comigo. Quando eu estava no campo, né, cuidando das ovelhas de meu pai, só estava eu ali, né, cuidando das ovelhas. Então veio saiu um leão e tomou a ovelha e saiu com ela. E eu parti após aquele leão. Eu salvei a ovelha do leão e matei o leão, né? Aleluia. Da mesma forma, no outro dia veio um urso. O urso tomou a ovelha
eu saí após ele, eu salvei a ovelha, eu matei o urso, né? Aí Davi coloca a sua fé em ação, não é? Que é o quarto requisito que eu quero trazer para nós, não é? Ele fala assim, olha, como o Senhor fez com o urso e com o leão, aleluia, eu farei com esse inimigo, não é? Como o Senhor me entregou o urso e o leão, também vai me entregar este filisteu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E uma coisa que me chama a atenção para mim e para você nesta noite, não é? Que quando Davi, ele enfrenta ali o urso e enfrenta o leão, não tinha ninguém vendo ele, não é? Só estava ele, Deus e o inimigo. Só estava ele, Deus, não é? E o desafio, que era o urso e o leão, não é? A maioria dos problemas da nossa vida, tanto o jovem quanto a igreja, não é? Ninguém vai ver nós passar, não é? Existem problemas, existem desafios que ninguém vai estar conosco, nem para nos ajudar e nem para nos ver, não é? Talvez o urso e o leão pode representar o pecado, não é? E quando nós estivermos diante dele, cabe a nós fazer a escolha, não é? Ou vencer o pecado, não é? No nome de Jesus, ou se entregar a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Não tinha ninguém vendo Davi matar o urso e o leão, mas Davi matou, não é? Quando chegar o pecado na nossa frente, quando chegar um problema, não vai ter ninguém vendo nós, não é? Vai caber nós o que nós vamos fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Qual vai ser a nossa escolha, não é? Mas o jovem segundo o coração de Deus, não é? Ele vence o pecado. O jovem segundo o coração de Deus, ele consegue andar em comunhão com o Senhor. Assim como Davi fez, não é? Louvado seja o santo e poderoso nome do Senhor. Davi, então, ele teve coragem, não é? Teve fé. Falou que como o Senhor tinha entregado aquele urso e aquele leão, também entregaria, não é? O filisteu. Também entregaria aquele gigante nas suas mãos. E Saul, ao ver essa demonstração de fé de Davi, então ele permite Davi ir para a guerra. Fala, então você vai. Você pode até ir guerrear contra esse gigante, mas você vai fazer o seguinte: você vai pegar a minha armadura, as minhas armas, não é? Vai vestir e você vai para a guerra contra ele. Então pegaram ali a armadura de Davi, o capacete de bronze, a couraça, enfim, toda a armadura de Saul e vestiram em Davi, né? Para Davi ir para a guerra. Mas Davi era muito jovem, muito pequeno, e não conseguiu nem andar com aquela armadura, né? Ele não conseguiu nem andar com aquilo, não é? O que ele fez? Ele jogou aquilo por terra e tirou aquela armadura, não é? E foi, desceu ao riacho ali e separou 5 pedras lisas, não é? E colocou no seu alforje, que é uma bolsa de pastor que era usada para guardar as ferramentas do pastor, os mantimentos, enfim, né? E vai para a batalha com seu cajado, com alforje e uma funda, né? Uma funda seria como se fosse uma tiradeira, assim, no dia de hoje, para ficar mais claro, né? Ou seja, Davi não consegue ir para a guerra com a armadura de Saul, né? O que eu quero dizer para mim e para você nesta noite é que nós temos que lutar com as nossas armas. É com as armas que Deus nos deu, né? As armas de Saul eram as armas de guerra, era espada, era escudo, não é? E como é que quando eles estavam com as armas de guerra deles, ninguém teve coragem de lutar contra o gigante, não é? Mas chega Davi, não é? E vai pelejar contra o gigante. Porque as armas que Davi trazia com ele eram armas espirituais. As armas que Davi trazia com ele estavam guardadas no coração. Aleluia. Não tinha armadura, não tinha couraça, não é? Não tinha espada física, não é? Mas ele estava revestido da armadura de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Nós temos que trazer conosco, meu irmão, as armas espirituais dentro do nosso coração, não é? Só vai vencer, meu irmão, quem estiver preparado, não é? Louvado seja o santo nome do Senhor. Então Davi desce ao vale, ele desce para a peleja, ele desce para guerrear, e agora estava todo mundo vendo, não é? Ele desce para a peleja. Oh, glória! E quando Davi desce, ele chega no local da batalha, não é? E o inimigo vê ele ali, né? O inimigo menospreza Davi. Fala assim, olha, quem isso você pensa que eu sou? Para você vir a mim com paus, né? Você pensa que eu sou algum cão, né? Se você vir lutar contra mim, você é muito jovem, um menino, se você vir lutar, eu vou matar você e dar sua carne para as aves do céu e as feras do campo comer, não é? O inimigo, ele tentou amedrontar Davi. Ele falou que Davi não ia conseguir, que Davi ia ser morto num instante, não é? Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que mais acontece na nossa vida, não é? Principalmente na nossa mocidade. O inimigo está sempre dizendo que nós não vamos conseguir. O inimigo está sempre tentando nos amedrontar, não é? Falar que nós não vamos conseguir. Mas eu quero dizer para mim e para você nesta noite, louvado seja o nome do Senhor, que se nós fizermos como Davi, não é? Sermos homens, jovens, crianças, igreja, segundo o coração de Deus,
não tem problema nenhum que vai parar na nossa frente. Louvado seja o nome do Senhor. O inimigo vai dizer até que você não vai conseguir, não é? Mas você sabe que no nome de Jesus, tudo é possível aquele que crê. Louvado seja o santo e poderoso nome do Senhor. E quando Davi desce para a batalha, não é? Não vou me prolongar muito, mas quando ele desce para a batalha, louvado seja o nome do Senhor, duas coisas me chamam a atenção, não é? Que quando ele chega, o inimigo, a Bíblia vai falar que quando Golias vai ao encontro dele, Davi se apressa e corre ao encontro de Golias, não é? Davi coloca a mão no seu alforje ali, tira a pedra, coloca na sua funda, ele roda, ele lança, não é? E a pedra crava na testa de Golias e Golias cai por terra. O inimigo foi derrotado, não é? Duas coisas aqui me chamam a atenção nesta noite, não é? Que Davi, ele enfia a mão no seu alforje, né? E tira uma pedra. O seu alforje dele era a bolsa, como eu falei, uma bolsa que ele usava para carregar as ferramentas dele, não é? Louvado seja o nome do Senhor. E dentro da sua bolsa, dentro do seu alforje, ele tira ferramenta, ele tira arma para matar o inimigo. Ele tira arma para matar o gigante. Oh, glória! Eu e você também temos um alforje, né? Eu e você também nós temos uma bolsa, mas o nosso alforje é espiritual, não é? É o nosso coração, onde nós guardamos as nossas ferramentas, onde nós guardamos as nossas armas, não é? Para vencer o inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. Será que eu e você temos no nosso coração hoje armas necessárias para vencer o inimigo? Será que eu e você temos no coração hoje armas para vencer o inimigo ou o inimigo usar elas contra nós, não é? Louvado seja o nome do Senhor, porque no coração está guardado, não é? As nossas armas, não é? Mas será que as nossas armas é o que Deus quer que nós tenhamos no nosso coração? O crente tem que ter amor no coração, o crente tem que ter humildade, o crente tem que ter perseverança, o crente tem que ter mansidão, né? O crente tem que ter os frutos do Espírito no coração, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Tem muito crente que não está conseguindo vencer a batalha, não é? Tem muito crente que não está conseguindo vencer gigante, não está conseguindo vencer o inimigo, porque em vez de ter amor no coração, está com tristeza, está com rancor, está com a falta de perdão, não é? Está com orgulho, está com a ganância, não é? Mas que nós venhamos trocar as armas do mundo nesta noite pelas armas espirituais. Que nós venhamos trocar nossas armas que nós temos aqui pelas que Deus tem preparado para nós. Louvado seja o santo e poderoso nome do Senhor, não é? E Davi, quando o inimigo vem para ele, quando o problema vem para ele, Davi não corre do problema, Davi corre para enfrentar o problema, não é? Na nossa vida os problemas eles serão inevitáveis, não é? Em todas as áreas de nossa vida nós teremos um gigante diário para derrotar na nossa vida, não é? Seja no trabalho, no colégio, não é? No casamento, ou quem sabe um vício ou uma enfermidade. Todos nós teremos gigantes para enfrentar todos os dias da nossa vida, não é? E eles serão inevitáveis, não é? Então não adianta nós querer correr do problema, não adianta nós queremos correr, não é, da peleja, não é? Nós temos que ter a atitude de como Davi, de partir para cima, não é? No nome de Jesus, com as nossas armas que Deus nos deu, não é? Com o nosso coração cheio do Espírito Santo, não é? Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E Davi vai cheio do Espírito Santo. Davi vai com coragem, não é? Davi vai com fé, aleluia. E Davi vence o gigante, não é? Quando ninguém tinha coragem, ninguém tinha condição de ir, Davi vai e Davi vence. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu quero falar nesta noite, não é? É que tudo isso você tem, não é? Você é escolhido, senão você não estaria aqui hoje, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Você está cheio do Espírito Santo, ou se você não estiver, só sai daqui vazio quem quiser, porque aquele que enche, ele está neste lugar. Aleluia. Você tem coragem, porque o Espírito Santo te dá coragem, não é? E se você tiver fé, então se você estiver escolhido, você já é. Se estiver cheio, tiver coragem, não é? E tiver fé, inimigo nenhum vai parar na sua frente, não é? Gigante nenhum vai parar na sua frente, porque você vai vencer em nome de Jesus. Oh, glória. Aleluia, já estou encerrando, não é? Não vou me prolongar muito, mas eu tenho certeza que Deus trabalhou na nossa vida nesta noite, não é? Porque a mensagem do Senhor pode até ser simples, não é? Mas o Evangelho, ele é simples. São as pessoas que têm complicado o Evangelho, não é? Que nesta noite nós venhamos pegar o exemplo de Davi, não é? Jovem segundo o coração de Deus, não é? Jovem que usou a palavra a seu favor, jovem que permaneceu fiel, não é? E teve a sua recompensa. Nós venhamos nesta noite saber
e ter a intenção no nosso coração de fazer a vontade de Deus. Que nós venhamos valorizar o que Deus fez por nós na nossa vida, não é? Sabemos que nós fomos escolhidos, não foi para coisa pequena. Nós fomos escolhidos para coisas grandes, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Você foi escolhido num preço tão caro, não é? Jesus te escolheu de uma tal forma, Deus te escolheu de uma forma tão tremenda, que Ele deu seu filho, seu único filho, para morrer por mim e por você na cruz do Calvário. Então que jovem, igreja do Senhor, venhamos nessa noite valorizar, não é, o que Deus fez por nós. Que nós venhamos valorizar, entender que nós somos escolhidos, um povo santo, uma geração eleita, um povo escolhido para servir o Senhor, não é? E se você foi escolhido para servir o Senhor, você tem que ser cheio do Espírito Santo, não é? E o Espírito Santo, meu irmão, para ser cheio dele é de graça, não é? Deus quer te encher nesta noite e está perguntando se tem gente preparado, não é? Se tem gente querendo receber essa unção nesta noite, não é? Deus está aqui para te abençoar nesta noite, não é? E se você está escolhido, não é? Se você está cheio, se você tem coragem, meu irmão, e se você tem fé, sem a qual é impossível agradar a Deus, não é? Se você tem isso tudo, nada vai te parar. Louvado seja o nome do Senhor. Vale a pena servir ao Senhor, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero desde já agradecer essa oportunidade, não é? Falar para o nosso irmão Jário, estamos juntos, não é? Pode contar conosco, não é? Estamos no mesmo propósito, de buscar o reino do céu. Vale a pena servir ao Senhor. Quero agradecer essa oportunidade e pedir aos irmãos, sempre lembrar do irmão Felipe, da sua esposa Raquel, da sua filhinha Ana Clara, não é? E nós estamos sempre lembrando dos irmãos aqui no nosso coração. Amém? Aleluia. Aleluia. Você pode aplaudir a palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.